Bom dia, Chodesh Tov Umevorach. Hoje é o último dia do Chodesh Nissan. Não sei que era os Chodesh Yar, mas no calendário, quem olha é Lamed Nissan. Antes de mais nada, lembrete aqui de não esquecer de fazer hoje Birkat Eilanot, quem ainda não fez. Onde tem? Onde tem? Tem em todo lugar. Eu sei, na Rovertel tem aqui no fim da rua, deve ter também. A flor, não a flor. Para fazer Birkat Eilanot, tem que ser pelo menos uma árvore, melhor duas, frutíferas, que ainda não saíram frutas, só tem flores. Eu tenho aqui, acho que no final da rua deve ter. Ainda não saiu frutas? Que ainda não saíram frutas. Saíram só flores. Só flores. Simão, você só para aquele. O GPT não falou isso? Hã? É, Então, quem ainda não fez Isso é Birkat difícil. Eilanot, Isso até que é difícil, estava muito fácil. tava fácil demais para ser Tinha bom, em né? todo lugar, agora não tem mais lugar nenhum. Então, então tem um episódio, quem frequentou. Então, tem um episódio, quem frequentou um pouco Chabad, tem um episódio que aconteceu com o Rebbe de Lubavitch, se eu não me engano, em 91, Tafshin Nun Aleph, ou Nun Beit, um dos dois, não lembro. Depois os Chabadnikim que me corrijam. Mas até hoje, em muitos lugares no Chabad, eles mencionam essa data, o dia 28 de Nissan. O que aconteceu no dia 28 de Nissan? Ninguém saiu da prisão, não se preocupem, nem entrou na prisão, mas o Rebbe, ele deu um discurso no 770 e ele estava extremamente, difícil falar isso sobre o Rebbe de Lubavitch, mas ele estava extremamente desapontado. Ele tem a Gemara fala que Am Israel foi redimido no mês de Nissan, o Benissan Atidim Leigael. No mês de Nissan, eles futuramente também vão ser redimidos. E estava terminando o mês de Nissan e o Mashiach não tinha chegado. E aí ele falou uma frase que é uma frase muito importante, que eu acho que ela coloca a gente já dá ficar no mês de Nissan. Não sei se foi isso que ele quis dizer, mas a gente também aprende isso, uma lição lateral. Ele falou, eu fiz tudo o que eu podia fazer, agora é com vocês. Sim, ele falou. Interessante que logo depois do mesmo ano ele teve, se não me engano, o derrame. História longa. Mas assim ele falou, eu fiz tudo o que eu podia fazer para trazer o Mashiach. Agora faça, agora chegou a vez de vocês de fazer. E nessa frase tem algo muito, muito poderoso, e eu quero falar sobre isso, que é, na verdade, uma das características do mês de Iyar. O ser humano ele vive num dilema. Um dilema duro e grande, e ele não é fácil. Você pode chamar ele, tem várias formas de abordar ele, por exemplo, a gente pode falar sobre o Ratsui e o Matsui, sim? Tem o desejado, o que eu gostaria que fosse o ideal, o lugar onde eu quero chegar, e tem a realidade como ela é. Sim? Um dos grandes erros, um dos grandes problemas que o ser humano, tanto na sua vida pessoal quanto na nossa vida coletiva, nacional, a gente enfrenta é o atrito entre essas duas realidades. Às vezes, existem pessoas que têm grandes sonhos, grandes aspirações. Só que a realidade dele não está nem perto de onde ele tem que chegar, ou pelo menos não parece estar perto de onde ele tem que chegar. Ele quer. Ele acha que ele quer chegar. E aí ele pode tomar uma das duas decisões na vida dele, e as duas são erradas. Uma decisão é abrir mão, as duas estão erradas, malassot. Uma decisão é ser um cara so-called avoado. Mas ser um cara avoado, e em português acho que o termo, me corrijam se estou errado, puritano. Sabe um cara puritano? É Nossa um avó de puritano, né? que é? Avó de puritano é bem Não, não, diferente. mas eu vou explicar por que tem a ver. É um cara que ele não leva em consideração a realidade atual. Ele vive no mundo dos ideais, e ele fala no mundo dos ideais, isso é o certo a ser feito, é assim que a gente tem que se conduzir, e na forma isso, essa tradução é Não, em, puritano, você usa pra falar com um cara que é meio.
Você mandou assim, mas... Não, mas então, é conservador. Então, Caxias. então não é seu termo. Hã? Em hebraico, Pachuto, o termo é Taharanut. Taharanut é um cara que ele vive no mundo da... ele é um cara muito, muito, muito idealista. Mas de tão idealista, tão idealista, tão idealista, ele não está olhando para a realidade. E aí ele toma decisões que poderiam ser certas e corretas no mundo ideal. Aval Malasot, nós ainda não estamos no mundo ideal. E aí você fala, por exemplo, todo tipo de Shalom Achav. Eu quero a paz agora. Todo mundo quer a paz. Mas o agora é o problema. Porque a nossa realidade... Todo mundo quer agora, mas o que você tem que fazer para isso é o problema. Não, agora não vai ser. Alicia chama-se? Alicia en el País de É, las ele faz- Maravillas. sim, mamãe. Síndrome de Alice, isso, muito bom. Como chamava isso em português? Não era Alice em português, era Alice. Alice. Isso é uma reação que as pessoas podem ter. E aí, muitas vezes, elas criam reações à realidade, que são reações, talvez, no mundo ideal, de novo, corretas by the book, mas na realidade elas não só não funcionam, como elas prejudicam. Não preciso dar exemplos, né? Tá bem claro. Tem uma outra abordagem que ela não é menos errada, apesar de que ela muitas vezes a gente entende ela como menos errada, e ela não é menos errada, Val. Que são pessoas que desistem dos sonhos. São pessoas que desistem dos ideais. O que eles falam? Olha, ideal é muito legal quando você tem até 18 anos. Depois, comece a ser um cara realista e para de viver em La La Land, e você, cada um tem que se preocupar com o seu pãozinho e, por favor, caia na real. Não? Ou em outras, tem várias variações dessa frase, com pãozinho, com ideais não se vai na Macolet, com... Amor em uma cabana não funciona. Exatamente. Isso é... Quer? É um ditado. Quem não é de esquerda quando é jovem, Isso. não tem coração. E E quem quem não- não é de esquerda quando é velho, não tem cérebro. Vídeo. Na verdade, esse é o grande... Muitas vezes, esse é o grande atrito entre a esquerda e a direita. A esquerda é extremamente idealista. Sim? Ela quer tudo aqui e agora. Só que o mundo não é assim, mala sorte. Não tem paz imediata, não tem igualdade financeira, não tem... Não tem ninguém As bonzinho. pessoas concordam com elas mesmas. Ó, essa é a ataúde da direita. A direita fala, não, você tem que ser um cara realista. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Você tem que ser um cara com dentes que... De esquerda, todo mundo tem que concordar com ela. Se alguém não concordar, ela já não funciona. Não fala, mas o problema é que a ideologia da direita, querem vocês ou não, eu sei que é difícil da gente escutar isso, mas ela não é menos nociva, porque ela cria um mundo que é um mundo mau, que é um mundo de interesses, que é um mundo onde você não tem nenhuma esperança de que algum dia você vai chegar numa realidade ideal. Você abre mão do ideal, o que você faz? Você fala, olha, eu estou abrindo mão agora do ideal. Muitas vezes a direita toma essa posição, principalmente a direita secular. Ela fala, o ideal é para os frouxos e a gente quer fazer da nossa realidade a melhor possível. Mas você não vai sair, não vai conseguir vencer os seus limites. Grandes sonhos não vão nascer aqui. Então, essas duas abordagens, no final das contas, são erradas. Agora, tudo bem, é fácil falar que as duas estão erradas. Então, o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer é o segredo do mês de Iyar. O mês de Iyar, na verdade, ele é um mês que ele intermedia entre o nascimento do povo judeu e o recebimento da Torá. A transformação desse povo num povo que ele é totalmente divino. Na verdade, nasceu em Pesach uma realidade que a gente sabe que, na sua essência, ela pertence à divindade. Isso a gente viu em Yetziat Mitzrayim. Mas, por outro lado, dia depois de Yetziat Mitzrayim, a gente também viu que essa realidade, esse pertencimento, pode ser que ele existe na nossa natureza, mas ele é muito, muito, muito... No caso lá não era muito, 50 dias não é muito, mas quando a gente pega isso num ponto de vista histórico, ele está distante, ele está longe, ele ainda não chegou. E agora a gente tem duas opções. Opção número 1 é falar, olha, não, nós já somos Moshe Rabbeinu e a gente já recebeu a Torá e eu não quero saber de mais nada. E aí não vai dar certo. Quem tentou essa abordagem, por exemplo, foi Bilam. E aí ele achou que ele e Moshe Rabbeinu eram brothers e não deu muito certo. E por outro lado, tem os outros que falam, sabe o quê?
deixa, seja real, é muito legal esse negócio de Torá, mitzvot e tal, bonito, ser o povo de Hashem, mas agora a gente precisa comer e beber e sobreviver e deixa as crianças... Aliás, às vezes eu tenho muita influência no Hinur, vamos saber. Uma pessoa idealista, ele vai ensinar as crianças no mundo de ideais e às vezes vai dar menos ferramentas práticas. Uma pessoa prática, realista, so-called, não acho que isso é realismo, mas isso é so-called realista, ela vai falar, eu preciso desde pequeno educar a criança a guerra da vida, a luta da vida. O que você está fazendo com uma criança e não você ensina ela, nesse ponto, aliás, com crianças pequenas, a esquerda tem razão. Porque o que você faz com a criança, quando você fala para ele, olha, esse mundo é um mundo selvagem, e ele é mau, você tira a Kadosh Baruch Hu do mundo. Então, o Ribono Shel Olam, que criou esse mundo, ele, na verdade, teve um bug, não fez, não estava certo, né? O mundo é um mundo ruim, um mundo mau. Eu não digo que o mundo não tem problemas, mas o mundo a gente tem que começar nessa base de que ele é um lugar bom e que as pessoas são pessoas boas, que no final das contas a gente vai chegar. Qual a solução verdadeira? A solução verdadeira é conseguir, e ela não é fácil, ela só é verdadeira, mas é conseguir viver no presente à luz dos ideais futuros. Zotomeret que eu tenho ideais, e os ideais, na verdade, são o meu farol, eles são a luz que ilumina o meu caminho. É a minha razão de viver, é o motivo pelo qual eu estou caminhando nesse mundo. Eu, pessoa, e eu, Am Israel. É verdade que, à luz desses ideais, agora eu preciso dar uma de engenheiro. E eu preciso me perguntar, se eu quero chegar nesses ideais, como eu faço isso hoje? Qual é o próximo passo que eu preciso dar para chegar nesses ideais? E conseguir, ao mesmo tempo, suportar essas duas realidades. Ou seja, uma natureza que ela existe, mas ela ainda é crua, e um ideal futuro. E falar, olha, eu preciso saber o que fazer para fazer com que a realidade avance nessa direção. Esse é o nosso grande trabalho. O que isso tem a ver com a frase do Rebbe de Lubavitch? Porque ele era uma pessoa que vivia assim. Quando ele falou, eu fiz tudo o que eu podia fazer, no final das contas ele disse, eu, no mundo de hoje, vivo em prol do grande ideal. Eu fiz tudo o que eu consigo ver na minha frente para fazer com que o mundo avance na direção que ele precisa. E assim também tem que ser a nossa realidade, não é à toa. Sim, vai entrar agora, vai ter essa semana Yom Ha'atzmaut. Essa é a pergunta que está no ar. A pergunta que está no ar aqui em Medinat Israel em 5.785. 85. 5.785. Onde a gente quer chegar? Para onde a gente está andando? Nahon, tem muitos problemas ainda e a nossa realidade... É? É isso que está sendo esclarecido, mas é muito importante esse esclarecimento. A pergunta é, quem somos nós, de onde viemos, e também para onde estamos indo, onde a gente quer andar. E essa pergunta a cada dia, literalmente, porque nesse país aqui não tem um dia sem um escândalo, sem que alguma coisa que cai uma bomba, a cada dia ela se torna mais crítica. Agora, isso não quer dizer que a gente já está lá. Não quer dizer que amanhã de manhã você pode subir no Arabait e construir o Beit HaMikdash e fazer o Korban Pesach. Quem fizer isso é Chayav Karet. Sabe? Nossa realidade. Da mesma forma que a gente gostaria, por exemplo, que todos os sequestrados voltassem hoje, e que também que a gente acabasse com o Hamas hoje. Enquanto não acontece um milagre, as coisas têm processos e a gente precisa saber qual é a decisão correta hoje. Mas essa decisão correta hoje, ela é sempre, sempre, sempre à luz do ideal. À luz da verdade. À luz de onde a gente quer chegar. De onde a gente tem que chegar. Isso é a capacidade meiuchada do Chodesh de Iyar, e essa é a avodá que ela é da nossa geração. A nossa geração, do ponto de vista, de novo, pessoal, mas principalmente do ponto de vista nacional, os primeiros 75 anos, talvez 70, eu diria 65, até o começo dos anos 90, o grande trabalho era construir o corpo desse país aqui. Não existia um Estado judeu, e existe criar um Estado judeu. Quando você cria só o corpo, você pode criar uma ilusão de que você pode criar esse corpo desligado da sua essência, desligado do seu motivo de ser, desligado da sua alma, desligado da sua neshama. Por quê? Porque agora eu estou ocupado em fazer a criança comer. Para a criança, você não começa a explicar para ela, olha, você tem uma neshama. Você explica, mas ele não entende isso. Ele quer comer, beber, dormir e, se possível, um abraço. E isso é uma criança saudável. O problema é que você continua quando ele chega na adolescência ou na fase adulta. Ele continua vivendo dessa forma, aí não é um problema, porque para que você
come, bebe, dorme e faz tudo o que você faz. A Israel hoje está numa época de transição. A gente está passando a adolescência, fim da adolescência, Bezrat Hashem. Adolescência é aquela época onde a pessoa se pergunta quem sou eu, saem os espinhos, a gente bate um nos outros. Mas no final das contas a gente precisa dar essa resposta. E a nossa responsabilidade às próximas gerações, isso é muito importante. A nossa responsabilidade às próximas gerações é assumir a nossa identidade como povo de Hashem. É fazer com que esse país, a cada dia mais, se torne um país judeu, com todo, de novo, não quer dizer que isso vai acontecer amanhã, não quer dizer que daqui a pouco as pessoas têm medo que a gente vai sair, ninguém vai forçar ninguém, não é impossível forçar alguém a fazer alguma coisa que ele não quer, isso não existe. Mas isso quer dizer que todas as nossas decisões e toda a forma como a gente age é em prol desse ideal. E hoje, cada vez mais, a gente precisa começar, justo o tzibur, que é o tzibur emuni, tzibur que acredita em Hashem, o tzibur que sabe pelo qual motivo que a gente voltou para Eretz Israel, tem que começar a voltar a falar isso em voz alta, porque todo o resto simplesmente está falindo. Julguem vocês mesmos. Bezrat Hashem, a gente vai ter um mérito, que nem está escrito no Pasuk, que Ain be'ain iru beshuv Hashem tzion. Explicavam? Olho a olho vocês vão ver como Hashem está voltando a Tzion. Olho a olho, você tem que paralelar, você tem que, lechaven, como fala isso, você tem que ajustar o seu olho com o olho divino. Você tem que começar a enxergar a realidade presente com o olho divino, que é o olho que enxerga o futuro. E aí você vai ver como o Beshuv Hashem Tzion. Bom dia. Olha.